Boa tarde. É, Hoje eu vou falar uma coisa que é, sei lá, meio diferente. Você gosta de coisas diferentes, né? É, eu tive uma experiência muito interessante no dia 25 de dezembro, mas eu não estava falando sobre isso não. Porque muitas das minhas experiências, elas são pessoais, né? E às vezes como são às vezes muito diferentes, ah, as pessoas às vezes podem sentir um certo problema com isso. Mas como é comigo, é meu relacionamento com Deus, eu não estou nem aí. A gente se entende, né? Vamos chamar assim. Ele é mais ou menos assim, ele é Deus e eu sou a criatura. E pronto, ele manda e eu obedeço. Uma relação muito interessante. Mas eu estava quieto nisso, mas como Deus mandou uma passagem dizendo fala, lá em Sabedoria, agora eu vou esquecer o número, no começo de Sabedoria, e fala, a passagem que é o verdadeiro jejum, né? E as quatro primeiras frases Deus vai falar assim, vai lá e fala aquilo que eu estou te dizendo. Eu fiquei assim, de se fala ou não fala, né? Isso às vezes é pessoal, então a gente gosta de guardar pra gente. Bom, então vou contar aqui um pouquinho, né? Natal é sempre aquela correria, né? Acho que na vida de todo mundo é assim. Quanto mais gente na família e mais filho, né? Mais confuso fica. E aqui em casa também não é nada diferente disso. Casa de um, casa do outro, casa de um, casa de outro. No final você não sabe nem o que a Marta está fazendo. Ainda mais nós que somos católicos, famílias grandes, né? Então é divertido, né? Mas lá no meio da tarde, de repente, aconteceu que eu fiquei em casa sozinho. Eu achei aquilo muito esquisito, né? Depois de ter muita coisa, lá para umas 4 horas da tarde, de repente fez um silêncio. Quando eu vi, eu estava sozinho em casa. Eu falei, meu Deus, que coisa boa, né? Momento para mim. E aí, estava só sem fazer nada, basicamente. Televisão ligada, essas coisas. E de repente, Deus fala no meu coração uma frase. Deus é interessante, às vezes ele vem bater papo, às vezes não, às vezes ele vem te dar um encaminhamento, às vezes ele vem esclarecer, né? Aí eu sei que a pergunta que vem falar assim, mas você fala com Deus? Minha reação é muito óbvia. Você não? E nessa hora que Deus me visitou, que legal, né? Deus me visitou no dia de Natal. Que coisa fantástica. Ele me soltou uma frase. E essa frase tem todo um contexto, né? E eu vou explicar depois. A frase era mais ou menos a seguinte, eu não vou lembrar de todo palavra por palavra, mas era mais ou menos o seguinte: Você é a escolha errada de Deus. Essa palavra é meio dura, né? Eu fiquei parado assim. E agora? Aí depois aquilo ficou na minha cabeça, né? Mas me deu uma alegria muito grande. Né? E porque eu já tinha falado para Deus várias vezes, né? Que Deus tinha me escolhido errado, né? Que ele já está muito doido. Eu posso falar isso, né? Porque tem pessoas 100 vezes melhores do que eu. Nem vou comentar. E ele me escolheu para te bater papo. Né? Para ele falar o que ele vai fazer, o que deixa de fazer. Então, eu já tinha falado para ele, né? Ele sempre fez silêncio. Mas nesse dia 25,
Ele me falou isso. Aí eu fiquei parado, observando, pensando. O primeiro pensamento que me veio depois disso, depois da alegria fantástica, é: Deus escolhe não pela lógica do mundo. Então Deus estava falando que a minha escolha por Deus é uma loucura. Né? Não sou santo, não sou nada disso. Eu sou uma criatura normal que ando com ele há tanto tempo que, sei lá, já me acostumei. Eu já me acostumei com é uma coisa meio errada, meio esquisito falar, mas eu já me acostumei aos milagres de Deus. Para mim é normal. Para muita gente eu sei que não é. Falando nisso, eu estou para fazer uma live com o Marcelo, falar sobre conversão. Eu falo que eu vou entrevistar ele para falar da conversão dele, que é de jeito nenhum. Não, vamos falar da sua, que é interessante. Eu falo, não, vamos falar da sua. Porque Deus faz cada coisa mais fantástica que a outra, que pra gente é normal. Para os outros, não. Para os outros, não. Não é. Eu já demorei muito tempo para entender isso. A gente se acostuma a viver com Deus e a viver no milagre de Deus. E eu vivo assim. E convido a todo mundo a experimentar esse Deus fantástico para viver desta forma. E eu tenho um conceito que Deus me deu há muito tempo, que Deus escolhe os piores. Aí eu, me senti em casa, né, meu? Me senti em casa. Porque se Deus escolhe os piores, mas por que os piores? Porque para mostrar que a obra não é humana. Se fosse humana, ela com o vento se desvai. Não funciona de nada. Mas quando tem a mão de Deus, o toque de Deus, aí a coisa muda. Né? Então as escolhas de Deus para o mundo são loucuras, são erradas. E aí Deus me fez ver os 12 apóstolos. Já está se comparando com os apóstolos. Eu sei que alguém vai pensar isso. Mas são aquelas pessoas que Deus mostrou, Jesus mostrou. Ele escolheu. Ele escolheu, você, Tiago, Natanael, a vocês Judas, Bartolomeu, João, André, Pedro. Escolheu 12, que chamou para ir perto dele, a escolha mais íntima. E dentro da escolha mais íntima tinha aqueles mais íntimos, que eram João, Pedro e André, e Tiago. Né? Os mais íntimos dele. Aí tinha os discípulos, que eram 120. Né? E tinha uma segunda ordem de discípulos, que são com as pessoas. Mas são escolhas pessoais. Eu tentei. Deus mostrou os apóstolos e eu fui ver cada um deles. Eles são muito errados. Eles são muito errados. Humanamente falando, uma análise. Se você é do setor de departamento pessoal, um RH, se você for escolher 12, não seriam nenhum deles. Mas por quê? Porque o plano era de Deus. E Deus, quando escolhe pessoas, tem um propósito, um objetivo, né? E ele tem um porquê, um para quê, só ele sabe. E a gente tenta descobrir, porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo. Padre Pio. Padre Pio era firme para burro. Então, Padre Pio é a flor de pessoa. Nunca conviveu com ele, pelo jeito, nem leu seus escritos, né? Ele não era flor que se cheire, não. Ele era bem duro. Era. Ainda mais se uma pessoa que não. Um pecador que não queria voltar atrás, o sujeito era muito duro, meu. Né? Em outras horas ele era extremamente amável. Então, eu sei que você pode estar se pensando assim, como é que eu sou? Se Deus te escolheu, você deve estar na mesma categoria do que eu. Né?
o errado de Deus. Mas só Deus sabe por que te escolheu. Talvez seja por isso que Deus está pedindo para eu falar. Talvez você esteja passando momentos que você está se questionando. Para que eu sirvo? Para onde eu vou? Para que, né? Será? Tem muita gente que tem traumas graves dentro das suas vidas, que se acha tão pecador que Deus não pode chegar perto. E quem barreira Deus é você, não é Deus. Deus já está ao teu lado há muito tempo, né? Eu sou um pecador, Deus não pode agir por mim. Por quê? Só vai agir por você se você for santo? Querido, não conheço uma história de um santo que nasceu santo. Quer dizer, tá bom, tira Jesus, tira Maria, né? Jesus porque é Deus e Maria porque Imaculada Conceição. Ela é sem pecado, é cheia de graça desde o começo. Mas os outros de nós, todos nós, é um caminho de peregrinação nessa terra que há uma conversão. Tem parte da conversão que exige de nós humanamente. A maior parte da conversão é Deus que age diretamente no nosso coração para que a gente mude. Senão a gente não consegue. Por quê? Porque somos pecadores. Porque temos a tendência ao mal. E ficar esperando que eu vire um santo para que Deus haja. E você está sentado, vai para o cantinho e leva o espanador, porque você vai ficar tirando teia, porque não vai acontecer nada. Os homens e mulheres de Deus, seus servos, seus amigos, vivem com ele, andando aí no meio da rua, experimentando Deus no meio da rua, no meio das coisas, admirando a Deus na criação, louvando o Senhor, porque obrigado ao passarinho cantando, né? As árvores bonitas ali fora, os animais, né? A gente louva pelas pessoas, porque tudo que Deus nos dá, pelas coisas que Deus ajuda a gente. A vida das pessoas de Deus, dos santos, não tem problema. Eu não sei qual livro você anda andando, meu. Mas toda a vida de todos os santos era muito problema. Deus dava muitos problemas para eles, né? Para que eles experimentassem a providência divina, né? Deus falava que ia fazer grandes coisas. Tem muitos que falam assim, isso aí, dá não, sou muito pequenininho. Eu lembro de um profeta, falou assim, você vai falar ao povo, não sei nem falar. Vai falar. Deus é assim, né? Então, por isso que eu gosto do Antigo Testamento, vendo como Deus reage com os seus profetas, porque a gente vê que é no dia a dia. Tinha aquele profeta, o rei Ezequias, acho que foi Isaías ou Jeremias, já não lembro mais, que o rei fica doente, né? Deus manda o profeta na cadeia falando, você vai morrer. O rei, que é muito próximo de Deus, vai para o cantinho do palácio lá, começa a rezar, chora em Deus, e Deus pega o profeta, estava indo para casa, fala assim, volta lá que eu resolvi que eu vou curar ele. Mas você não falou que ele ia morrer? Volta lá que ele fez as pazes comigo, ele vai viver. Assim é nosso Deus, meu. Assim é ele, né? Essa frase é fantástica. Você é a escolha errada de Deus. Então você que está se sentindo pequeno, sem valor, você também é. Deus e Ele quer fazer uma mudança radical nas nossas vidas e faz durante décadas para mostrar a glória dele no meio do seu povo. Até chegar a falar assim, um São João da Cruz, olha, esse garoto foi longe. Olha Padre Pio, olha João, olha Pedro, onde chegou. Olha tantos santos que a gente tem, né? Que chegaram alto porque se deixaram ser levados e amados por Deus. Eles não mereciam nada, nem você, nem eu. Mas Deus nos amou de tal forma que nos deu a sua própria vida, a vida de seu Filho, para que a gente tivesse chance, salvação, cura, libertação e que pudéssemos chegar à casa dele. Se você está se sentindo pequeno, talvez Deus está te deixando você ver como você é pequeno. É a tua realidade.
mas como Deus é grande, e como Ele quer fazer grandes coisas em você. Né? Então, apruma-te, levanta-te, segue. Como diria Jesus, vem e segue-me. Vamos com o mestre. Né? Vem comigo não, vai com o mestre. Né? Vai para o mestre, vai para Jesus. É tipo João Batista, ele é o mestre, ele é o Senhor. Olha para ele. Né? Não fica olhando para as pessoas muito humanas, não, porque a gente é pecador. E se tiver algum pecado, eu posso levar uma pessoa errada porque está olhando demais para mim. Não, eu não sou nada. O mestre é Jesus, ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Isso tem que ser nosso. E a escolha de Deus, ela é sábia e tem um propósito. Confia nele, faz o bem.